período simples, ele é tranquilo, em torno de um verbo, período simples, acabou. Mas o período composto, ele tem agora uma divisão. E eu já sei, então, que período composto é formado por mais de uma oração. E agora eu vou estudar, então, como é que essas orações se relacionam. A maneira como elas se relacionam é chamada de coordenação ou subordinação. O que é importante eu saber para poder entender essa matéria se eu tiver com dúvida? Eu preciso saber o que é verbo, eu preciso saber o que é uma locução verbal e eu preciso me lembrar de conjunções. As conjunções são palavras que ligam orações, tá? As conjunções, que também podem ser locuções conjuntivas, né? A mesma coisa da locução verbal, ou seja, mais de uma palavra, elas são utilizadas para ligar essas orações e você vai encontrar e você vai ouvir falar das conjunções como conectores, conectivos, palavras para ligar, tá? Elas são responsáveis pela progressão textual, elas são responsáveis pelo sentido. Isso vai aparecer aí para você nessa próxima tela. As conjunções, elas têm esse papel, então, de me mostrar um valor de adição de ideias, oposição de ideias, elas têm o papel de me mostrar uma ideia de tempo, de causa, de finalidade, conformidade. Ao longo do tempo você vai estudar cada uma delas, cada um desses valores. Bom, então eu digo que a gente tem conjunções coordenativas, que são responsáveis pela união das orações coordenadas, e as conjunções subordinativas, que são responsáveis pela união de orações subordinadas. Nós chamamos de orações coordenadas aquelas orações que não precisam, que não estabelecem relação de dependência uma da outra. E principalmente, né, de dependência sintática uma da outra. Sintaxe é aquele estudo que a gente faz sobre a função das palavras dentro de uma frase, dentro de uma oração. O sujeito, o substantivo da morfologia pode ser o sujeito, né, na sintaxe, pode ser o objeto de um verbo na sintaxe. Então, eu tenho que recordar aí um pouco do estudo de sintaxe para poder também entender melhor o assunto. Veja, um verbo, por exemplo, o verbo querer. O verbo querer é um verbo transitivo direto. Isso significa que ele é transitivo, precisa de complemento e se liga nesses complementos sem preposição. Por que eu tô falando isso? Porque se eu tivesse uma frase assim, ó, eu quero. A pessoa que lesse ou escutasse essa frase, imediatamente acabaria perguntando, tá, mas eu quero o quê? Quem? Ou seja, esse verbo querer, ele exige palavras que completem esse sentido, o sentido de que e quem. O que se quer, né? Quem que se quer? Então, essa frase eu quero sozinha, né? Eu diria que falta alguma coisa nessa frase. Falta um complemento, então, com relação aos elementos sintáticos, ela não está completa. Aí, eu poderia só colocar um objeto, eu quero maçã, eu quero batatinha frita, mas eu poderia também colocar toda uma oração com verbo para completar esse sentido. Eu quero que vocês estudem. Eu quero que vocês aprendam. Veja que para completar o que eu quero, eu coloquei toda uma oração. Então, a dependência sintática é a dependência que uma palavra vai ter de uma outra ou não. Numa oração coordenada, essa relação, essa necessidade não existe. E eu só vou colocando orações uma atrás da outra, ligadas por conjunções coordenativas, que não vão mostrar a dependência que a palavra anterior tem da próxima, que a frase anterior tem da próxima, mas apenas mudanças de sentido ao longo do seu período, tá? Veja um exemplo aí. As amigas fizeram o tema. Se eu só tivesse essa frase, eu teria o verbo fazer. Fizeram o quê? O tema. Quem fez? As amigas. Então, eu tenho os elementos mais básicos para essa frase ser considerada de sentido completo. Sujeito, verbo e o objeto para esse verbo. Se eu quisesse aumentar esse período, as amigas fizeram o tema, mas não terminaram o exercício 10. Bom, agora eu aumentei o período, coloquei mais uma oração. Veja que
Na primeira oração, antes do mas, eu tenho ainda todos os elementos sintáticos que se eu cortasse essa frase, né, antes do mas, eu ainda assim transmitiria uma mensagem de sentido completo. Agora, eu quero colocar uma ideia que contradiga, que seja oposta, que me mostre algo que está sendo colocado aí de adversativo, de diferente, de oposto. E a palavra que ajudou a unir essas orações foi a palavra mas. Ela é uma conjunção coordenativa, que vai trazer um valor para as orações, vai estabelecer um valor de oposição. Por isso ela é chamada de uma conjunção coordenativa adversativa. Na próxima aula a gente vai conhecer quais são os tipos de conjunção. Um abraço e até a próxima!